Olá, você está na 6ª temporada da Reconnect. Você sabe realmente o que é Umbanda? Umbanda é realmente uma religião brasileira? Umbanda é africana, é brasileira? De onde vem a Umbanda? O que é a Umbanda? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas. Se você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC Canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, aqui é um portal aberto para falar sobre várias vertentes religiosas e sempre comigo nessa bancadinha, ainda gravando de forma virtual e ainda mais, lembrando que todos devemos nos manter precavidos contra essa pandemia que não passou, principalmente agora com essa nova onda de viroses, influenza e tudo mais. Então vamos nos precaver, vamos tomar nossa vacina, né? Vamos respeitar a ciência. Né? E aqui sempre comigo, né? Que me ensina esse tipo de coisa, inclusive, que é muito mais precavido do que eu. É minha consciência. Sou caseiro. Roberto Leão, e aí, consciência? Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada, sejam bem-vindos a mais uma busca para a nossa reconexão espiritual. Hoje, acho importante a gente fazer uma introdução falando que a Reconnect produziu um livro escrito pelo Bernardo, chamado Prazer Umbanda. Esse livro, como eu sempre falo, manual aí prático para quem quer entender sobre a religião, não é para quem quer ser umbandista necessariamente, mas para quem quer entender sobre a religião. Nas nossas redes, tanto a Reconnect, quanto do Bernardo, quanto a minha, muita gente faz muitas perguntas, e muitas perguntas são muito repetidas, porque são dúvidas muito recorrentes em relação à religião. Aproveitando o nosso livro, o livro da Reconnect, escrito pelo Bernardo, aproveitando esse assunto... Olha de quem é o prefácio aqui, ó. Roberto Leão é do prefácio, historiador e apresentador da Reconnect. Olha aí, é moral, né? Isso aí vale mais do que ouro, né? Então, Roberto, eu acho que a gente tomou essa decisão, gente, porque muitos de vocês pediram nas nossas redes sociais, né? Como vocês sabem, a gente sempre tem uma visão muito plural. O Roberto como historiador, eu como cientista religioso. Nós temos um intruso aqui na gravação, meu filho de 4 anos. Bernardinho. O Bernardinho. Então, nós sempre tratamos de forma muito plural, muito laica. Roberto como historiador, eu como cientista religioso. Então, a gente tira o chapéu de umbandista para trazer, para levar até vocês, na verdade, de uma forma muito laica, muito verdadeira e com muito amor, a outras formas de se espiritualizar, de se religar, sistemas de cura, né? Mas muitos de vocês, muitas pessoas sabem da nossa opção religiosa. Nós não nos fechamos nisso, né? Mas nossa opção religiosa é a Umbanda, com uma visão, claro, histórica e científico-religiosa, né? Mas muitos de vocês foram nas redes sociais e pediram um programa para explicar, para tirar dúvida do que é a Umbanda. A Umbanda é brasileira, né? A Umbanda faz o mal. Exu, o que é Exu? Exu faz o mal. Nós já fizemos um programa desse com o Edécio de Iemanjá, então vai lá no nosso YouTube, que ela explica muito bem isso, tá? Mas aí a gente sentiu essa necessidade, né? Baseado no pedido de vocês, de fazer um pouco de um programa falando sobre Umbanda, da forma científica, religiosa, histórica, cultural, para explicar um pouquinho, para tirar essa dúvida que muita gente tem. E seguindo muito essa vibe do livro, né, Bernardo? Que é mais uma informação mais clara, precisa, mas mais leve, mais didática, uma coisa que faça com que as pessoas compreendam de forma mais tranquila os conceitos, preceitos, fundamentos mais básicos da Umbanda. Como eu falei assim no começo do nosso papo nas redes sociais, as pessoas sempre perguntam perguntas muito recorrentes, né? E no livro se tira muito dessas dúvidas, se aprofunda muito mais, porque é um livro, mas se tira muito dessas dúvidas, então nada mais justo, já que a Reconnect produziu um livro, né, escrito por você sobre a Umbanda, nada mais justo que a Reconnect também meio que abrir esse livro, fazer digamos, uma leitura aí mais informal do que está contido aí no livro Prazer Umbanda. Eu acho que a gente deve começar mas não bota só o mérito e a culpa em mim não, tá, Roberto? Você revisou o livro e escreveu o prefácio, então a culpa também é a culpa do mérito. Um prazer enorme, é um livro maravilhoso.
Mas acho que a gente deve começar falando sobre um assunto que você tocou, Bernardo, que é uma dúvida que se tem muito, em relação à origem da Umbanda, né? Se a Umbanda é uma religião realmente puramente brasileira, se ela nasceu realmente numa mesa espírita, e onde é que entram os índios, onde é que entram os negros dentro desse processo. Sim, vamos lá. Primeiramente, a história como as pessoas contam, o que tem que você encontra na internet de forma muito fácil, é que a Umbanda nasceu na Federação Espírita do Rio de Janeiro de Niterói, né? Anunciada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, até então incorporado no médio Zélio Fernandinho de Moraes, então com 17 anos, né? Que essa religião, ele recebeu esse espírito, incorporou esse espírito com 17 anos de idade, e disse que a partir de então ia criar uma religião onde todos seriam aceitos, onde os que sabem mais ensinarão, os que sabem menos aprenderão, né? Mas que ela seria aberta a todos. Mas, na verdade, Roberto, a Umbanda antecede muito a isso. Isso foi em 1908, né? A Umbanda, ela já vem, a essência da Umbanda, ela vem da Cabula, que é uma religião, é uma cultura africana banto, não é uma religião iorubana. Então, qual a diferença disso tudo, né? Qual a diferença de candomblé para Umbanda, né? Os bantus são os negros que vivem na África subsaariana, que viviam na África subsaariana, né? A forma banto de se relacionar com a espiritualidade é através da incorporação ou da comunicação com seus antepassados, onde se realizavam sistemas de curas, né? Recebiam seus antepassados, se faziam cura nas pessoas. A forma iorubana, que é de outra região da África, né? Eles sim cultuam os orixás. Os bantus, até então, não tinham nenhuma relação com os orixás. Tá? É importante dizer isso. Essa é a principal diferença entre a Umbanda e o Candomblé. A Umbanda, ela veio proveniente de origem banto. O Candomblé vem de origem iorubana. Os negros bantus foram majoritariamente fixados ou trazidos, né, para o Nordeste e São Paulo e Sul do país. Os iorubanos foram levados majoritariamente para a região, né, da Bahia. Tá? Então, por isso que se tem uma cultura muito forte de candomblé na Bahia. Até o candomblé, como nós o conhecemos, é muito diferente, né, do Icessé e Bilé, do Ifá africano. Os africanos acreditavam em mais de 200 orixás. Olha a diferença. Já o candomblé, né, sincretizado aqui no Brasil, ou remodulado aqui no Brasil, trouxe 32, agora 16 orixás. Então, olha a diferença. Existe muita diferença da forma que se cultua o orixá na África e da forma que se cultua o orixá no candomblé brasileiro. Por isso que o candomblé é uma religião afro-brasileira. Tá? Mas vamos lá. E os bantus que deram origem à Umbanda? Os bantus que deram origem à Umbanda, né, eles trouxeram uma religião chamada Cabula. Né? Existem relatos dessa religião, Cabula, desse sistema de cura da Cabula, de 1905 ou 1850, muito antes da anunciação em 1908 de Zélio Fernandinho de Moraes. Então, Bernardo, você como cientista religioso, acredita que a religião é uma religião brasileira? Não. É uma religião afro-brasileira. A forma que ela foi sintetizada, como nós a conhecemos hoje, foi uma forma brasileira. Assim como o candomblé foi uma forma brasileira e se intitula como afro-brasileiro. E por que a Umbanda não é intitulada afro-brasileira? Por conta de um processo, todo um processo histórico que a gente vai falar um pouco mais na frente.
inclusive um pouco de processo histórico de preconceito. Eu acho importante falar também, assim, já entrando um pouquinho para esse lado, que dentro desse processo histórico, que hoje se chama, né, existe uma polêmica muito grande, muita gente que é defensor que a Umbanda foi embranquecida, que houve um processo de embranquecimento da Umbanda por conta do racismo, etc. Mas é bom a gente também pontuar e não ser muito anacrônico, que na época, né, foi necessário por uma questão de sobrevivência. Então, essa aproximação da Umbanda com o Espiritismo na questão de sobrevivência de quem praticava ali a religião. E hoje eu vejo a Umbanda como uma religião muito agregadora. A Umbanda é uma religião que tem na sua essência ali o negro, o índio, né, a mulher, que tem dentro da sua própria estrutura ali algumas figuras muito fortes e com um papel muito forte em relação à Umbanda. Mas ela é uma religião muito agregadora. Eu acho muito bacana, assim, o que eu acho mais admiro na Umbanda, como eu admiro em algumas outras religiões também que são mais abertas, mais receptivas, sobretudo a minorias, sobretudo as pessoas que assim querem ter a religião como facilitadora da sua espiritualidade. Mas eu acho a Umbanda uma religião que abraça muito as pessoas, né? E por abraçar muito as pessoas, ela acaba sendo uma religião sincrética e faz essa miscigenação. E isso é um ponto muito importante dentro da estrutura da Umbanda. Esse sincretismo não só religioso, né, não só com figuras religiosas, mas o sincretismo de crenças, de práticas, e é um sincretismo agregador, quer dizer, quem chega ali se tiver com o coração bom, se quiser praticar a caridade, né, se quiser praticar o amor, se quiser evoluir espiritualmente, fazendo o bem, todo mundo é muito bem-vindo. Eu acho muito importante também esse momento nosso aqui, a gente passar conhecimento. Porque eu acho que as religiões é uma coisa que a gente tem feito muito na Reconnect, é passar conhecimento em relação às práticas das religiões, para que o preconceito não tenha mais sentido. Mas algumas religiões como a Umbanda, algumas religiões como o Candomblé, algumas práticas religiosas também ligadas aos índios, aos negros, enfim, a Wicca também, que é mais ligada à figura feminina, apesar de aprendermos a Reconnect que não é uma prática necessariamente só feminina, mas são práticas que sofrem muito preconceito, né? E ter esse momento de falar e dizer, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa estranha, é uma religião com seus conceitos e dogmas como outra religião qualquer, mas uma religião extremamente bonita, pautada na caridade e agregadora. Sim, sim. E eu concordo com você, Roberto, que foi uma questão de sobrevivência. A gente tem que entender também o seguinte: se hoje é difícil para a maioria das pessoas cultuar uma religião afro-brasileira ou africana ou de origem negra, ou que contrarie, vamos dizer assim, alguns dogmas religiosos, né, que é a maioria, dogmas, né, que são presentes na maioria da população brasileira, você imagina em 1908, Roberto. Você imagina em 1908. Em 1908, você dizer que era candomblessista, você dizer que era umbandista, você estava cravando na pedra uma religião que você era dito como religião do demônio, era uma religião que se contrariava os ensinamentos de Jesus Cristo, você era totalmente escrachado, né? Então, sim, foi uma religião, ela foi uma questão de sobrevivência, e sim também que como ela nasceu num berço de classe média, né? Eu não descarto que houve também uma tentativa, vamos dizer assim, por alguns frequentadores, né, de sistematizar a religião, né? E como forma de sistematizar, tinha que ter um livro-guia. E esse livro-guia foi o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o Evangelho, e na época, o kardecismo, como ainda hoje eu não estou julgando, mas como ainda hoje é majoritariamente de pessoas brancas de classe média. Porque querem? Não. Porque o kardecismo ainda hoje é uma religião de muita literatura, de muito estudo, de literatura que não é de fácil, muitas vezes não é de fácil leitura. E a gente sabe que o Brasil ele peca um pouco nisso, de dar cultura para a maioria, principalmente para a classe menos favorecida economicamente, vamos dizer assim, né? A classe que precisa de mais educação, né? Então afasta muitas vezes as pessoas que não têm acesso, né?
Porque uma religião é uma vertente, é uma doutrina 100% pautada em literatura, né? Então, acabou que a Umbanda, no seu começo, ela meio que, querendo ou não querendo, porque a questão de sobrevivência não nos cabe aqui julgar, né? Mas os primeiros umbandistas foram kardecistas, né? Foram pessoas que tinham uma classe social mais de classe média. Não foi tanta periferia como hoje se vê. A Umbanda, ela para sobreviver, ela foi para as periferias, para as margens da sociedade. Mas não foi assim que ela nasceu, né? Tentaram, inclusive depois da formação da Umbanda, criar uma federação que não funcionou, né? Porque a Umbanda, como muito sincrética, já tinham vários braços de Umbanda e não tinha como unificar tudo numa coisa só, né? E isso foi a terra, né? Então, assim, continuando o seu fundamento, viu, Roberto, que é importante te dizer, Bernardo, vamos lá, Bernardo e Roberto, e por que Umbanda é macumba? O que é macumba? Né? Isso é importante, gente, né? A Umbanda, em sua formação, já existiam literaturas em 1890, já falando sobre a Umbanda, sobre a cabula dos negros, né? Que o que é que se dizia nessas cartas, né? Nesses jornais da época do Rio de Janeiro, né? Que os negros africanos bantus tinham sua religião chamada cabula, que eram reuniões privadas, onde se recebiam os espíritos chamados tatas, que o guia religioso dessa religião chamava-se Embanda, que eram auxiliados pelas cambones e que eram feitos as engiras. Tá? E aí o que acontece? Eram conhecidos, já em 1890, já eram conhecidas as macumbas cariocas. Por que macumba? Macumba nada mais é, meu povo, do que uma árvore de copa fechada, onde os negros ficavam embaixo dessa copa fechada, fazendo os seus atendimentos de caridade, seus atendimentos de cura, né? Porque a copa era fechada, não dava para ver o que estava acontecendo. E dessa mesma árvore se fazia um instrumento musical, que se chamava macumba. Então, os negros que iam para essas reuniões fechadas, ficar embaixo da macumba, eram os macumbeiros. É só isso. É um nome totalmente... que tem totalmente uma história ligada a ele, mas que houve uma reconfiguração pejorativa da palavra. Mas eu acho bacana também, Bernardo, que como todo mundo que sofre, toda classe que sofre preconceito, aprendeu com o tempo a ressignificar os termos, né, que são usados para atacar ou para exercer o preconceito. Então, hoje, assim, quem é umbandista, quem é candomblessista, se autodenomina macumbeiro com graça, sem muitos problemas. Orgulho! Tem ainda aquela coisa assim, tem muita gente que fala só quem pode chamar macumbeiro de macumbeiro é macumbeiro, né? Mas assim, na verdade, o que a gente tem que fazer... amigo, né? Só quem pode falar mal do amigo é o amigo, né? Ninguém pode falar mal do seu amigo, só o amigo. Mas acho que é importante a gente começar a ressignificar esses termos, né? Se ser macumbeiro é praticar uma religião pautada na caridade e no amor, ok, assim, não é para ser ofensa e não devemos ter como ofensa. Eu vejo muito movimento interessante de umbandistas, sobretudo de novos umbandistas. Eu não me considero muito novo umbandista, porque eu estou na Umbanda já há alguns anos. Eu falo muito sobre a Umbanda nas minhas redes sociais. É engraçado, eu comecei a falar sobre espiritualidade, depois comecei a falar sobre Umbanda, e a própria espiritualidade foi me fechando ali, porque eu vi uma necessidade enorme das pessoas em relação a saber mais sobre a Umbanda. Ela se vê, você faz de uma maneira leve, você faz de uma maneira muito leve, mas todo umbandista, quando olha teus rios, acha graça, porque é aquele do espelhamento. Se identifica. Se identifica e acha graça, né? E o mais legal é porque eu vejo gente que não é umbandista, mas que vem falar comigo. Gente, eu não conheço a Umbanda, assim, eu tinha um pouco de preconceito, mas eu tô achando agora tão bacana, eu queria conhecer, não praticar necessariamente, mas conhecer. Então, acho que tem um movimento ali que é feito por novos umbandistas, que eu denomino assim, posso estar equivocado. Teria que fazer uma pesquisa melhor, mas acho que tem uma geração aí nova
que trata a Umbanda de uma forma mais leve, que ressignifica termos que eram antes usados como forma de preconceito, que ressignifica práticas, que expõe a Umbanda de uma forma muito mais coerente com o que a Umbanda de fato é, que não tem aquelas coisas escondidas que não podem ser ditas, rituais que a gente pode falar sobre isso, rituais que não podem ser falados, coisas ocultas, né? A Umbanda é muito ligada ao ocultismo, foi muito ligada ao ocultismo, então assim, que está jogando luz aí na religião, e isso está gerando, essa geração aí que está fazendo isso, está gerando uma nova turma de curiosos em relação à Umbanda com muito mais respeito. E esses curiosos fazem perguntas, como a gente falou no começo, recorrentes. Uma delas, a origem da Umbanda, a outra é, existe Umbanda pura? A gente pode falar que existe Umbanda que é pura e outras que não são exatamente Umbanda, porque a Umbanda é tão sincrética, tem tantas casas ali, tantas nações, e as coisas agregam tanto o que está chegando ali de boas informações, de boas práticas de outras religiões, que fica sempre essa dúvida. Umbanda de fulano se diz pura, a do outro é mesclada. Existe isso na tua concepção, Bernardo? Não. Por que não, Roberto? E aí eu já faço o link com a nossa primeira fala, da origem, e falo como é que é hoje, né? Então a Umbanda nasceu da Cabula, depois da Cabula ela começou a sincretizar, teve os negros bantus, tiveram contato com os negros iorubanos, começaram também esse movimento da Mbandla, começou a ser chamada de Mbandla. Não foi Zélio Fernandinho de Moraes que denominou Umbanda. Umbanda já havia antes dele, esse nome, né, Umbanda foi uma corruptela do nome Mbandla, né, que significa, na linguagem banto, a primeira consagração, a consagração mais antiga, né, tiveram contato com os negros iorubanos e começaram a ver sentido no culto aos orixás, mas não como deuses. Os umbandistas não veem os orixás como deuses, veem como qualidades de Deus. O amor, a fé, a justiça, a lei, o conhecimento, né, a evolução, são, como é que eu vou dizer, são centelhas de Deus. Ponto. Como todos nós somos também. Então, o que acontece? A Umbanda no Brasil começou também a ter contato com os índios, com a pagelança, trouxe a doutrina kardecista. É sim uma religião cristã. Em todos os altares de terreiros de Umbanda, de casas de Umbanda, tem lá Jesus e Nossa Senhora. Então, é uma religião cristã. Inclusive, eu postei um rio sobre isso, que foi uma polêmica. Não, mas não é cristão, mas é cristão, mas eu não me considero cristão, mas Cristo é uma peça importantíssima dentro da Umbanda, é uma figura muito importante. Você pode não se considerar católico, mas cristão, é cristão. Sim. Se você não acredita em Jesus Cristo, você não é umbandista. Aí é essência. Aí é essência. Tá? Aí é essência. Então vamos lá. Ela teve contato também, a Umbanda trouxe, principalmente no Nordeste, trouxe a questão da Jurema, do Catimbó, né, que é bem nordestino. No Sudeste e no Sul trouxe as linhas de malandro, que foram sincretizadas com toda aquela cultura de malandros, que também são arquétipos. Trouxeram os pretos velhos africanos, né? Então, trouxeram também a cultura, né, de algumas vertentes magísticas europeias. Então, tudo isso se fez a Umbanda. Ela bebeu de muitas fontes. Então, algumas vertentes de Umbanda, elas são mais iorubanas, elas cultuam mais orixá, cultuam mais os caboclos, nós vamos falar mais na frente que são. Outras vertentes são vertentes mais catimbó, então é mais juremeiros, mais catiços, como a gente chama, mais exus, né? Outras umbandas são mais esotéricas. Existem umbandas até, inclusive, que são mais astrológicas, falam mais de seres de outro planeta. Então, você hoje falar de uma umbanda pura, né, é sem sentido. Se perdeu o sentido. Até porque, se eu considerar uma umbanda pura, a umbanda de Zélio, que foi a primeira umbanda sintetizada, né? Zélio era uma umbanda muito mais mesa branca.
a primeira casa de Umbanda, que era a casa de Zélio Fernandes de Moraes, era uma Umbanda onde não se tinha tambor, onde não se cultuava orixá. Se cultuava, não se cultuava. Se respeitava, se tinha orixá, se falava em orixá, o caboclo dizia, falava sobre orixá, mas não existia o culto ao orixá, né? Os médiuns trabalhavam todos de pano passado, roupinha branca, sapato, cinto. Muito diferente do que a maioria, do que 99% das umbandas de hoje, né? Vai falar, não, mas a minha umbanda é aquela umbanda dos africanos. Opa, peraí. A umbanda, ela é afro-brasileira, como nós falamos, né? Ah, não, a umbanda é brasileira. Ah, então ainda mais distante da cabula. Não, e a Umbanda, Bernardo, como qualquer outra religião, ela funciona, ela serve, nos serve como uma facilitadora para que a gente possa exercer nossa espiritualidade. Então, há uma religião ali que está em diversos lugares, né? Eu acredito assim que Não tem o que se discutir de pureza. Eu acho que se não respeitar a cultura, né, de cada local que ela está ali, porque as pessoas vão fazendo a religião e vão chegando com suas culturas, com suas crenças, com a sua forma ali de exercitar a sua religiosidade. E isso vai formando. A Umbanda é uma religião dinâmica. Lembra aqui que a gente não está falando... o Bernardo é sacerdote de Umbanda, eu sou umbandista já há 16 anos, ou mais, eu acho. Mas, assim, a gente não está falando de umbandista para sacerdote para sacerdote, né? Ou de umbandista que já sabe, a gente está aqui esclarecendo aqui sobre o conhecimento. Exatamente. Acho que a gente está acabando já estouramos um pouquinho o primeiro bloco, mas vamos continuar esse papo no segundo bloco, que tem alguns pontos que vocês devem ficar aí, porque outras perguntas muito recorrentes. Exu faz o mal? Eu tenho que saber quem é meu orixá? A amarração amorosa existe? Fica aí. Voltamos, você está na Reconex, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui da TVC, canal 5.1 HD, filha da TV Cultura. Como você sabe, aqui é um programa leve e laico, que falamos sobre todos os sistemas religiosos, de cura, de crenças, de forma muito laica, de forma muito plural e de forma muito respeitosa. Eu aqui sempre com o meu historiador de plantão e preferido, Roberto Leão, né? Estamos falando hoje sobre Umbanda, tá? Umbanda, para quem não sabe, eu sou sacerdote de Umbanda, o Roberto é umbandista há quase 16 anos, né? E a gente sempre, né, coloca essa nossa opção religiosa, né, um pouquinho de lado ao apresentar a Reconnect, sempre também trazendo conhecimento para você. A forma que nós cultuamos a Umbanda é de forma, assim como é o programa, de forma muito leve, laica e muito respeitosa. Então nós respeitamos todos os sistemas de cura, a gente aprende muito aqui e nós nos tornamos muito amigos, inclusive, de todos os nossos convidados que nós trazemos aqui para o programa, né? Então todos os pastores, todos os padres, todos os Hare Krishnas, todos os budistas, todos os terapeutas que passam aqui no programa, nós nos tornamos muito amigos porque nós tratamos de forma muito respeitosa e eles nos respeitam também bastante, e é assim que tem que ser. Então muitas pessoas foram nas redes sociais, né? O Roberto faz um trabalho muito massa, muito, muito bonito, que é levar de forma leve também algumas vivências da Umbanda através de seus rios, que são além de hilários, levam muita informação, muito bacana, as pessoas se veem nisso e têm curiosidade. E perguntaram bastante, tanto nas redes sociais do Roberto, quanto nas redes sociais da Reconnect, fazendo perguntas sobre Umbanda. Então a gente veio aqui, a gente não veio falar de Umbanda para umbandista, a gente veio falar de Umbanda num conceito histórico, científico, religioso e antropológico aqui, para levar a luz aqui ao conhecimento para todo mundo, né? Que eu acho muito válido. Então vamos lá, antes do Roberto pela segunda vez na história da Reconnect me cortar, a gente vai falar sobre alguns tópicos, as principais perguntas que as pessoas trouxeram para a gente através das nossas redes sociais. A gente já falou um pouquinho também da origem da Umbanda, a gente já falou um pouquinho da pureza da Umbanda. Da pureza da Umbanda, né? Que a Umbanda é pautada na caridade, né? E na aceitação de todos. Então, a Umbanda que é Umbanda não fala de sexo, a Umbanda que é Umbanda não fala de cor, a Umbanda que é Umbanda isso não importa, né? Todos são aceitos na Umbanda, né, de forma igualitária, como tem que ser, de forma respeitosa e amorosa, como tem que ser, né?
como já disse, Caboclo das Sete Cruzilhadas, na sua sistematização, na sistematização da Umbanda, como nós o conhecemos hoje, né? A Umbanda aceita a todos, e aos que sabem mais ensinarão, os que sabem menos aprenderão, mas todos serão aceitos de forma igualitária. Eu acho importante falar também, que a gente não está aqui como dono da verdade, apesar de ser claro que não. Nossa opinião de umbandista, mas é importante também dizer que existem coisas que pela prática, pela nossa prática da religião, a gente compreende e enxerga que não tem nada a ver com o que de fato é praticado, né, nos terreiros que a gente conhece, é praticado pelos umbandistas. É mais uma questão de preconceito ou falta de conhecimento. Existe uma coisa que divide um pouco opiniões, mas existe não vou usar a palavra fetiche, vou usar a palavra curiosidade extrema em relação a saber quem é o seu orixá, como se fosse algo assim relativo ao signo. Eu sou filho de Oxóssi, eu sou assim, assim, assim. Eu sou libriano, eu sou assim, assim, assim. Então, assim, é algo que se soma. As pessoas têm muita necessidade de autoconhecimento. E muitas pessoas vão me perguntar como é que eu sei, né, qual é o meu orixá. Vamos falar sobre isso, mas antes eu queria fazer uma pequena introdução, assim, para você discorrer aí sobre isso. Claro que existem características de filhos de orixá, enfim, existe uma afinidade ali comum e tal, mas não é uma coisa determinista. E outra coisa, é muito importante você saber quando você segue a religião e tem que fazer suas obrigações, não é isso? Então, assim, se você não segue a religião, eu quero apurar meus orixás para saber o que vai acontecer com a minha vida, não é bem assim que funciona e não tem tanta relevância. Não tem sentido. Assim. Não tem sentido nenhum, né? Assim, Roberto, primeiramente, a forma como orixá, a cultura do orixá é uma cultura iorubana, né? A forma ancestral mais confiável e correta seria através do jogo de Fá, que é o jogo de búzios, que são 16 búzios. Então, você quer saber quem são seus orixás, procure um sacerdote sério de candomblé, de Ifá, do Kutal Ifá, que se predispõe a apurar os orixás, mesmo sem você ser iniciado da casa. Porque muitos sacerdotes só querem apurar o santo, como a maneira de dizer, dos filhos da casa. Exatamente, por a necessidade de quem segue a religião. Né? É a necessidade de quem segue a religião, né? Mas como a Umbanda faz isso? Algumas casas de Umbanda, elas são sincretizadas ou elas são misturadas, né, com cultos iorubanos. Existe, Roberto, também um erro. É umbandomblé. É Umbanda com candomblé. Né? Como se candomblé significasse toda a cultura africana, e não é. É uma cultura lindíssima, a cultura candomblé é uma religião lindíssima, que eu tenho um extremo respeito. Né? Sou amigo de muitos sacerdotes de candomblé, de muitos candomblécistas. Mas muitas umbandas, elas são misturadas, vamos dizer assim, tá? Elas agregaram culturas iorubanas, inclusive que não estão presentes no candomblé. Ou que são diferentes do que é cultura, de como é feito no candomblé. Isso é importante dizer. Tá? Muitas umbandas trazem a cultura do Icessé e Bilé, muitas umbandas trazem a cultura do Ifá, que não é do candomblé, como é cultuado hoje. Então, algumas umbandas têm também o jogo de búzio. E assim como alguns sacerdotes de candomblé, essas umbandas também só apuram o santo dos seus iniciados. Mas sim, existem sacerdotes que você pode procurar nas redes sociais, que sejam de confiança. É importante procurar pessoas de confiança, pessoas de referência, que atendem ao público em geral para apurar seus orixás. Agora a pergunta é, para quê? Bernardo, antes de falar sobre o para que, se há realmente uma necessidade, se você não segue a religião, deve ter gente agora com a mão na cabeça, assim, ai meu Deus do céu, na minha casa eu não joguei o búzio, mas o santo da casa, a entidade chefe da casa, na coroa do meu pai de santo, disse que meu santo é esse, esse e esse. Pode acontecer isso também? Pode acontecer. Isso também pode acontecer. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O guia-chefe da casa, ele tem total outorga dentro da cultura umbandista
tá? Que talvez alguns sacerdotes de candomblé acham o contrário, porque eles têm outra cultura iorubana, tá? Mas o chefe, o guia-chefe da casa, né, incorporado no sacerdote da casa, no guia da casa, no chefe da casa, ele pode sim dizer quem são os orixás, tá? Daquele consulente. Mas a forma ancestral, não estou dizendo que é a correta, a forma ancestral é através do jogo de fato. Perfeito. Tá ok? Agora, isso é um consenso entre a maioria dos sacerdotes, tanto de Umbanda como de Candomblé, que nunca através de internet. Nunca através de site que você bota seu nome completo e data de nascimento. Nunca. Está totalmente errado. Perfeito. E outra coisa, como a gente estava falando, essa necessidade realmente não é signo. Né? Vale, assim, não é zodíaco. Orixá não é zodíaco. E a gente vai entender um pouco das nossas características? Vai se conhecer um pouco melhor? Sim, mas a gente pode ter outras formas de se conhecer também. Né? A gente pode, sei lá, fazer análise, e tem outras formas, não necessariamente apurar um santo para saber como é quem é seu regente, se conhecer melhor. Passando agora de orixá para orixá Exu, para ir para a figura do Exu. Eu posso só complementar uma coisa? Pode, uma coisa que é importante, claro. que você fez a introdução e eu não queria deixar o pessoal sem resposta. É o seguinte, os orixás, cada orixá tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Não que ele faça o mal, lá negativo são qualidades. Equilíbrio, tá? E muitas pessoas falam assim, eu tenho arerê, eu sou muito explosivo porque eu sou filho de Ansan. Né? Eu sou assim porque eu sou filho de Oxalá, eu sou assado porque eu sou filho de Iemanjá, né? Esses pontos, Roberto, se falam dentro do culto ao orixá pelo simples fato de, como você disse, do autoconhecimento para tentar se melhorar. Mas a necessidade, a função é se melhorar. Né? É só essa. Toda a função do conhecimento dentro de um culto, tanto de orixá, como de candomblé, como de Ifá, como de Umbanda, é se melhorar como ser humano. Não é para justificar e terceirizar. Não é para justificar um erro. Eu faço assim, mas é porque eu sou filho de Ansan, coitado da Ansan, né? A culpa é dela, não é minha, não tem isso. Entendeu? É a mania do ser humano de terceirizar a culpa. Mas vamos lá, orixá Exu. Né? Exu é um orixá africano, também, assim como Oxalá, Iemanjá, Oxóssi, Xangô, né? É um orixá que foi também sincretizado na Umbanda, né? Porque na Umbanda, como a Umbanda tem a origem banto, os bantos, eles cultuam os inquices, né? Existiam inquices chamados legbaras, os legbaras, legbas, né? Ou os pambonigilas, que são entidades que eram firmadas nas portas dos terreiros com o intuito de proteger as reuniões mediúnicas. Tá? Como eles tinham essas características de proteger, como aqueles guias que viam nessa linhagem, era proteger, e o orixá Exu, dentro da cultura iorubana, também tem a função de proteção, de abertura de caminhos, de limpeza espirituais, sincretizou essas entidades com Exus. Então, Exus, o que são os Exus? Exu é um orixá, mas o que são os Exus, como se vê na Umbanda? É uma linha de trabalho onde vários espíritos, várias almas, vários espíritos foram agregados a essa linhagem de trabalho com a qualidade de proteger os consulentes, proteger as pessoas, proteger as reuniões mediúnicas, serem verdadeiros anjos de guarda das pessoas, né? E abrir os caminhos das pessoas, né? Então, Exu não tem nada de anjo vingativo. Você vai se ver como Exu. Exu Coitado não faz amarração. Isso é importante falar também. Não faz amarração. Amarração não é uma ciência de Umbanda. Não se aprende amarração em Umbanda. Tá? Isso não se pratica em Umbanda. Alguns umbandistas, ou não, né?
e muitos que, inclusive, não tem nada de umbandista e se vendem como para credibilizar o que fazem. Business, ganhar dinheiro, vamos ser bem claro. Coloca, mãe fulana, traz amor de volta. Irmã fulana, traz amor de volta. Não, às vezes tem mãe fulana do orixá tal, né? Entendeu? Então, eu não estou criticando quem faça, só estou dizendo que Umbanda não é uma ciência que se aprende em Umbanda. Não é. Tá? Isso é uma ciência que se aprende, que você pode aprender no candomblé, você pode aprender na Umbanda, pode aprender... existem magias semelhantes no povo cigano, existem na quimbanda, então existem magia hermética. Eu não estou descreditando nenhuma delas, é uma magia como qualquer uma outra. Mas isso não é uma propriedade de Umbanda, isso não é uma ciência de Umbanda. E a questão do Exu, acho que para sintetizar também, Bernardo, se fala muito, Exu faz o mal, Exu faz o bem. Nunca. Quem faz o mal, e quem faz o mal, e também quem faz o bem, na verdade, são as pessoas. Com as suas complexidades e com os seus erros e acertos de necessidade. O Exu está ali para abrir os seus caminhos, para proporcionar com que você tenha um processo de evolução, para que você possa caminhar de forma mais tranquila dentro do seu processo evolutivo, com o intuito de praticar a caridade, de fazer o que nós, umbandistas, tanto prezamos. Eu acho que é uma das primeiras regras assim, de umbandista, é amar o próximo, é cuidar do próximo, é praticar essa caridade. Para que você possa praticar essa caridade, você tem que estar bem, você tem que estar com a sua vida tranquila, você tem que estar com o seu equilíbrio, e Exu cuida disso. Não só para que você se dê bem na vida, mas que você possa ter uma vida tranquila para praticar o bem. Né? Isso. E, na verdade, Roberto, eu acho que a sua vida tranquila ele começa de dentro para fora. Então, quando você se predispõe a, de forma despretensiosa, ajudar ao próximo, se religa à sua ancestralidade, né? Tem respeito, trabalha o respeito pelo ser humano, se predispõe a ajudar o próximo, né? É claro, isso é energia, como eu já vim falando muito na Reconnect, né? Você alinha a sua energia e coisas boas, você faz coisas, você planta coisas boas, você colhe coisas boas, né? Então não foi porque você virou um umbandista que sua vida, não é porque você vai virar um umbandista, sua vida vai caminhar. Assim como não é porque você vira católico, sua vida dá certo, não é porque você vira mormon, sua vida dá certo, não é porque você... Não, é porque você se melhora como ser humano. Isso você pode fazer em qualquer religião, desde que você faça de forma despretensiosa e com amor. Né? A Umbanda não vende a ideia de fazer o bem para ir para o céu. Até porque a Umbanda não acredita em fé. Tá? Então, a Umbanda ela prega que você faz o bem para se melhorar como ser humano. Né? Então a Umbanda ela preza que é uma mudança interior. Não é uma troca. Não é eu vou fazer o bem para o Roberto, em troca eu vou para o céu. E escute o que nós estamos falando. Né? A Umbanda preza a caridade de forma despretensiosa. Se é despretensiosa, eu não quero nada em troca. Então, a caridade como função inicial, primordial do ser humano. Primordial. Então, quando você faz a caridade de forma despretensiosa, né? Então, é óbvio que você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Isso como nós vamos falando com vários terapeutas, vários físicos, inclusive aqui na Reconnect, essa lei do retorno. Muita gente pensa que lei do retorno é só o que é ruim. Não. Retorna coisa boa e coisa ruim. Se você planta, se você emana coisas boas para o seu próximo, aquilo volta para você. Né? Agora, esse não deve ser o propósito. Isso é uma lei que independe de você acreditar ou não. Né? E essa é a principal lei dentro da Umbanda. Então, Exu nenhum, entidade nenhuma na Umbanda, né, vem para fazer o mal. São guias espíritos. Quem são as entidades de Umbanda? São guias espirituais, seres que tiveram encarnação na Terra, que por merecimento, né, devido às sucessivas encarnações, aí vem a herança kardecista, da crença kardecista, né, devido às sucessivas encarnações de aprendizado e evolução, atingiram um grau evolutivo
que os credenciam a ajudar o ser humano encarnado na prática do bem e da caridade, através de roupagens ou arquétipos ancestrais, né, trazendo toda essa ciência de cura ancestral. Traduzindo, nem todo caboclo, o que é que significa caboclo? Vem da palavra tupi-guarani, caboque ou cariboque, é aquele que vem da mata, ou aquele que é filho do índio com negro. Essa é a tradução tupi, né? Então, aquele caboclo que vem numa roupagem de caboclo, em respeito a esse arquétipo, traz ciências ancestrais por muitos perdidas. Vem um preto velho benzer com um galinho de planta, como faziam na época das nossas tataravós, das nossas bisavós, dos nossos avós. Vem um índio com a sua taboca, com o seu cachimbo, com ervas. Também é uma ciência ancestral. A ciência ancestral dos banhos de ervas, né? Tem um lava-pés. Então, toda essa ciência ancestral, aquele guia vem trazendo com toda a amorosidade, né? Não precisava, inclusive, vir para nos ajudar, mas é uma forma do guia, enquanto caridoso, enquanto ser evoluído, vir até aqui de forma caridosa, de forma amorosa, para nos ajudar, mas ele, enquanto ser evoluído, nem necessitaria, né, teoricamente. Isso. E muitos, inclusive, estão na mesa branca, estão na mesa kardecista, existem mesas com outras roupagens. Com outras roupagens. Eles respeitam. Então, o mesmo espírito ele pode estar como um preto velho numa gira de Umbanda e também ajudar pessoas como médico. E pode se apresentar como médico na mesa kardecista. São roupagens. Bernardo, a gente está acabando. Eu quero fazer uma proposta aqui. Você que está assistindo na televisão, corre lá para o nosso canal do YouTube. Vai estar lá, na mesma hora que subir na televisão, vai estar no canal do YouTube. Comenta, pede uma parte 2. Você que está assistindo no YouTube, pede aqui também nos comentários uma parte 2, que se houver pedidos, a gente faz uma parte 2. Porque está realmente bem estourado. Hoje eu estou o controle do tempo. Mas uma coisa que eu acho bacana a gente finalizar, e eu quero dar esse conselho, eu queria que você também desse algum conselho para esse não umbandista, para esse curioso, ou para esse umbandista que está conhecendo agora a religião. Um conselho que eu sempre dou para quem vai falar comigo é: como é que eu faço para ser umbandista? Primeira coisa, calma, sem atropelo, busca conhecimento, observe, leia livros, tem o Prazer Umbanda ali, tem outros livros maravilhosos, veja vídeos, siga perfis, faça ali a sua visão crítica do que você está vendo. Sem pressa. Conheça terreiros, vai um, vai outro, fica na assistência, fica ali fora e tal. Se você sentir necessidade, se o seu coração ali bater mais forte, fala com o caboclo com tranquilidade. Porque o que acontece, não só na Umbanda, em todas as religiões, quando a gente vai com muita ânsia, geralmente se procura Umbanda ou qualquer religião quando se precisa. Quando se precisa, a gente está muito ansioso. Quando a gente procura com muita ânsia, a gente está muito propenso a cair em furada, né? A cair em golpe. Como em qualquer religião, como né, qualquer religião. Então, assim, então, leia, conhecimento antes. E tranquilidade. A Umbanda teve carência de literatura. Hoje nós temos muita literatura. Temos Rubens Saraceni, nós temos Alexandre Comino, Alain Barbieri. Nós temos muitos autores. Agora um livro novo de Sandro Luiz. Né? Então, muitos autores bons, tem o Prazer Umbanda, então tem muitos livros bons. Então, uma coisa, gente, quando se lida com fé, quando se lida de cultura ancestral, quando se fala de religião, quando se fala de coisas sérias, não existe atalho. Não existe virar umbandista com um capítulo de livro ou com um vídeo que viu na internet e encara como verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Né? Eu e Roberto temos quase 16 anos de Umbanda e não sabemos tudo, estamos em constante aprendizado. Nada, na verdade. Mesmo ele como historiador, que pesquisa muito, eu como cientista religioso também leio muito, pesquiso muito, a gente comenta muito isso, a gente vivencia isso no dia a dia, a gente não sabe tudo, então não é uma fonte. Procure terreiros sérios, pessoas sérias, leiam muito, né? Porque isso vai dar mais segurança para você, tá? Exercitar o poder de observação, acho que é isso. Quem quiser parte 2, reforço, comenta aqui. Se estiver assistindo na TV, vai no nosso canal do YouTube. Se estiver assistindo no YouTube, já comenta aqui embaixo
pede essa parte 2 que a gente faça com o maior prazer. Acho que é um assunto que tem muito ainda o que falar. Obrigado, Roberto. Hoje nós nos reconectamos mais do que nunca. Nos reconectamos. Obrigado a você que ficou com a gente aí curiosinho, vendo mais sobre a Umbanda. Quer saber mais? Pede lá. Obrigado, Roberto, por mais um programa. Obrigado, Bernardo. E é isso aí, até a próxima conexão. Tenha um excelente domingo, né? Vai lá pedir sua pizza, seu jantar, coma alguma coisa aí que tem em casa. Muito obrigado. Você que está no domingão, curtindo a gente. Um excelente domingo. E você está na quinta-feira, 3 horas da manhã, tá na hora de dormir. Já teve a Reconnect. Já esperou que tinha para esperar. Até semana que vem. Beijo, até mais.